Queria saber como é que vocês estão se sentindo, essa é uma pergunta que todo mundo está fazendo, né? Mas como é que vocês estão se sentindo nessas últimas 2 rodadas do campeonato? Se tem muito desânimo ou se vocês ainda têm um pouco de ânimo para tentar vencer essas 2 últimas partidas e o que elas significam para o Santos agora? Eu acho que tá todo mundo triste, porque a gente está na sequência sem ganhar muitos jogos assim um em cima do outro e são jogos que o time não vem jogando mal. Contra o São Paulo tivemos N situações de fazer o gol, eles tiveram 1-0. E assim já vem desde a época do Fluminense, que a gente jogou bem na Vila, o Inter na Vila. Então a gente tem uma sequência de jogos que a gente tem jogado muito melhor com o adversário algumas vezes e não tem vencido os jogos. E até mesmo contra o Cruzeiro, aqui na Vila, foi o jogo que eu voltei a jogar. Primeiro tempo muito bom, o Cruzeiro teve uma chance, fez o gol. Então a gente está triste com a situação, porque alguns times que a gente tem deixado escapar algumas vitórias, certamente não são equipes, assim, no meu ponto de vista, melhores que a nossa. Mas que, por uma fase ruim, tem acontecido aí que a gente não tem conseguido vencer os jogos e isso entristece um pouco a gente, porque a gente sabe que o tamanho do Santos, a grandeza que o clube é, e o clube, a gente nunca imaginou na nossa cabeça ficar tanto tempo sem ganhar um jogo. Isso entristece um pouco, mas ao mesmo tempo também a gente já tem um jogo domingo já contra o Botafogo, que a gente tem que fazer isso tudo para vencer, independente da situação do clube que a gente vai enfrentar, mas a gente tem que tirar essa nhaca aí até o final do campeonato. São 9 partidas sem vencer, vai para o 10º jogo, caso não consiga o resultado positivo. Você já passou por uma fase, uma situação semelhante na tua carreira? Nunca passei por isso. Nunca passei, nem nunca imaginei, ainda mais aqui no Santos, o clube como o Santos, nunca nem imaginei passar pelo momento que a gente está passando. Mas são coisas que, quando acontecem, a gente tem que buscar uma maneira de vencer, seja no treinamento, seja na conversa. Às vezes parece ser muito mais pelo momento do clube, né? Um momento extra futebol, um momento político, vê muitas coisas, ouve muitas coisas, fulano, cicrânio, e as pessoas acham que não, mas interfere dentro de campo, porque não é possível que os jogos que a gente tem feito, o São Paulo foi o último, foi nítido. Tantas chances de gol, a bola não entra. Aí o cara dá um chute e a bola vai lá no cantinho, no pé da trave, e a gente martela e não consegue fazer os gols. Então, são coisas que interferem dentro do campo, mas acho que a gente tem que esquecer o que passou dos 9 jogos para trás e focar no Botafogo para vencer. A gente sabe, como eu venho dizendo, a situação do Botafogo não é boa, mas a gente tem que fazer a nossa parte, porque se fosse a gente no lugar deles, certamente eles iriam estar pensando em fazer a parte deles também. Então, tem que fazer a nossa parte para vencer, honrar a camisa do Santos, independente de quem vai ficar ou não, para que no ano que vem as coisas melhorem aqui dentro do clube. Neto, você falou de quem vai ficar ou não, o seu contrato termina agora, em dezembro. Como é que está? O que você pode dizer sobre isso? Vocês estão conversando, você pretende ficar? Como que são as conversas, se já estão tendo essas conversas? Olha, a conversa teve no Campeonato Paulista, depois que a gente perdeu o campeonato já descartaram eu ficar aqui no clube. Tive uma lesão, fui um pouco encostado no clube, mas pude voltar. Acho que eu vou sair, acho que certamente eu devo sair, a não ser que a vontade de Deus seja outra, que eu permaneça e aí eu tenho que seguir minha vida em frente aqui no clube. Mas eu saio do jeito que eu entrei, nunca tive falhas aqui, graças a Deus eu como zagueiro, é difícil isso, nunca fui expulso, nunca fiz um pênalti, nunca tive falhas assim que levaram o clube a ser prejudicado, a não ser um pênalti na final do Campeonato Paulista, que sobrou para mim, aconteceu, mas eu sempre honrei a camisa do Santos, sempre fiz o meu melhor, nunca entrei brincando, seja se o jogo não vale nada ou seja se vale muito, eu sempre mantive a regularidade e se for para me sair daqui, que é o que provavelmente vai acontecer, vou sair com a cabeça erguida, sabendo que quanto tempo que eu tive aqui eu fiz o meu melhor e tenho certeza que deixei uma boa impressão tanto dentro quanto fora de campo. Ô Neto, boa tarde. O teu discurso é bastante sincero, né? É evidente que o momento político do clube atrapalha. Você tem um treinador que não sabe se vai permanecer mesmo tendo contrato. Você tem 4, 5 jogadores na iminência do término do contrato, que é dia 31 de dezembro, que não se conversa porque não sabe qual é a gestão que vai assumir. O que rola de conversa lá dentro entre vocês e o quanto isso tem atrapalhado e no que, de fato, tem atrapalhado vocês?
Eu acho que o momento político, acho que em qualquer clube do mundo atrapalha dentro de campo. Mas agora a gente tem conversado que a gente tem que tirar essa fase de qualquer jeito. Independente se o Santos não vai cair, se não vai brigar pela Libertadores, eu acho que o clube, o peso da camisa, o símbolo do Santos, a história do Santos, ela pesa muito mais do que qualquer momento de qualquer briga por título ou briga por queda. Então a gente tem que fazer o nosso melhor para terminar o ano honrando essa camisa, porque essa camisa aqui é uma camisa vitoriosa, cara. Não pode ficar 10 jogos, 11 jogos sem vencer. E é esse o nosso papo dentro do vestiário, porque a gente sabe que também a fase não é boa, mas a gente não tem feito jogos ruins assim a ponto de falar o Santos mereceu perder o jogo, como foi o último jogo do São Paulo, como foi o jogo contra o Cruzeiro, o jogo do Atlético Paranaense que a gente fez bem, como outros jogos que eu via de fora no banco do Fluminense, do Cruzeiro mesmo na Copa do Brasil, em casa, que eles empataram, mas a gente merecia ganhar. Então a gente tem que tentar quebrar essa sequência negativa, sabendo que por fora tem muita coisa negativa, essa época política, ninguém sabe se vai ficar, ou quem vai ficar também já não sabe se vai ficar. Então a gente tem que quebrar isso com vitórias, porque só ganhando que a gente vai transformar as coisas negativas em positivas e vai tentar, pelo menos, dar um alento para o ano que vem para quem for entrar, o presidente que for entrar, seja lá qual for, ter confiança naqueles que vão permanecer e vão trazer, né? Então a gente pensa só em vencer, porque nosso papel até mesmo, porque o nosso papel como jogador é esse, entrar dentro de campo, dar conta do recado, vencer e colocar o Santos lá em cima. Então, como a gente não teve um objetivo concreto de brigar por um título ou por uma Libertadores, a gente tem que pelo menos terminar o ano vencendo e colocando o Santos pelo menos numa vitrine melhor do que está, porque uma sequência negativa como essa aí derruba qualquer um. Boa tarde. Eu queria te perguntar, você está falando principalmente a respeito de acabar com essa sequência negativa, sobre a questão da vitória, o quanto vai ser importante para vocês. E aí eu queria relembrar a questão da história do Santos, que em 95 também atuou contra o Botafogo e tinha oportunidade de ganhar o campeonato, foi prejudicado através do juiz, o juiz veio a público depois falar que realmente foi um erro. Queria saber se essas histórias que permeiam toda a questão dos dois times também dá ânimo para vocês buscarem isso, buscar uma certa rivalidade, uma certa vingança, podendo agora também colocar o Botafogo novamente na segunda divisão. Assim, a gente como atleta, eu falo por mim, esse ano eu pude ter um clássico contra o Corinthians, na época jogou eu e Gustavo Henrique. A gente estava ganhando de 5-1 e a torcida pedia 7, devido a uma goleada muito antiga. E a gente ali dentro, a gente tenta fazer o nosso melhor. A gente vai jogar contra o Botafogo para vencer o Botafogo. Agora, a gente não pode se prender à rivalidade antiga, até mesmo porque o Botafogo não... O maior culpado foi o árbitro, não foi o Botafogo. Mesma coisa que o árbitro chegar e, sei lá, num lance favorecer a gente e o Botafogo sair derrotado. Foi o Santos, foi os jogadores? Não, foi o árbitro. Então, naquela época lá, o maior culpado de tudo foi o árbitro. E isso ficou evidente. Agora, falando do jogo de domingo, a gente tem que vencer o jogo, porque a situação deles é difícil, mas a nossa, mesmo não brigando por nada, a nossa situação é difícil também, porque a gente está 9 jogos sem ganhar e a gente tem uma chance muito grande de ganhar um jogo na Vila. Tá certo que provavelmente não vai encher a Vila, porque já não vale mais nada, mas para muitos vale a honra. Eu estou jogando esse final de campeonato, sabendo que provavelmente eu não vou ficar, eu estou dando o meu melhor, porque eu quero sair daqui de cabeça erguida, eu quero sair daqui fazendo o meu melhor, provando que, mesmo eu não ficando, talvez eu pudesse ficar. Porque eu sinto que eu fiz bons jogos aqui no Santos e sempre fui regular. Então vai valer a honra de cada um, vai valer o que todo mundo pensa, o que todo mundo quer, terminar o ano com o Santos vitorioso, mesmo não brigando por nada, colocando o clube um pouco acima da tabela, colocando o nome do clube com a valorização maior, porque essa camisa aqui é muito grande. E quando a gente pensa no passado, de que o Botafogo ganhou, o Santos foi prejudicado, a gente, por ironia do destino, o destino está nos dando uma chance de enfrentar o Botafogo de novo, com jogadores diferentes, em épocas diferentes, mas a gente não pode pensar no passado, não. A gente tem que pensar no hoje, vencer, fazer o nosso torcedor pelo menos um pouco feliz, porque a gente está sofrendo, o nosso torcedor está sofrendo mais ainda. E o que eu penso é isso. Você já admitiu aqui que provavelmente não fica, mas a gente percebe que a todo momento você fala que
merecia ficar. Qual é a sua vontade, Neto? Você gostaria de estar com um contrato renovado, estar com uma situação mais tranquila? O que você está sentindo nesse momento? Não, eu nunca disse que merecia ficar. Eu acho que o mérito não é meu. Deus é quem toma conta da minha vida e Ele que me coloca onde Ele deseja. Se Ele quiser me colocar aqui, fazer com que eu fique aqui, Ele vai fazer. Então eu não levo mérito nenhum. Só digo que eu vou sair daqui com a cabeça erguida porque eu sei que eu fiz bons jogos, eu sei que eu fiz o meu melhor, eu nunca sacaneei, independente da situação, se está brigando por título ou não, eu sempre fiz o meu melhor. Então isso é um ponto de vista da minha parte. Talvez para outras pessoas não vale de nada, mas para mim vale, porque eu trabalho não só com a parte técnica de jogar futebol, mas eu trabalho com a hombridade, com a honestidade, isso para mim vale muito. E o desejo do meu coração é que Deus continue tomando conta da minha vida, que faça o melhor, porque tudo que eu tenho, tudo que eu sou, entreguei nas mãos dele e ele fez o melhor por mim, e se for da vontade dele eu ficar aqui, ficarei com o maior prazer, porque eu gosto muito daqui. Eu gosto muito daqui do Santos, gosto muito da cidade, gosto muito de tudo aqui, do clube, das pessoas com quem eu trabalho aqui, eu gosto muito. Mas a gente, como jogador de futebol, a gente tem que estar preparado para mudanças, né? E eu já venho me preparando faz tempo, porque aconteceram algumas coisas esse ano que não foram como eu previa, e geralmente acontecem mudanças quando acontecem as coisas como aconteceram comigo. A perda de um título, é um pênalti perdido, fica um pouco marcado para a torcida. Mas eu sinto dentro de mim, sem querer colocar o mérito para mim ficar, que eu sempre fui bem. Nunca tive um jogo mal, nunca teve um jogo que se for o Santos, o Neto foi mal demais. O Neto entregou o ouro. E isso aí me deixa feliz, porque eu vou sair daqui no Santos sabendo que eu fiz o meu melhor. E que, por ironia do destino, Deus não quis que eu conquistasse algum título aqui que me deixasse um pouco marcado no clube. Mas o desejo do meu coração é que Deus continue me abençoando e que onde quer que eu esteja, eu continue fazendo o meu melhor. Porque, para mim, vale muito mais eu ser um ídolo do meu filho, da minha filha, da minha esposa, do meu pai, da minha mãe, do que de muita gente aí fora e dentro do meu lar eu não consegui dar conta do recado, não consegui ser um homem correto, um homem honesto, não consegui ser um pai correto para o meu filho. E isso, para mim, vale muito mais do que qualquer outra idolatria no mundo. Ô, Neto, você tem algum problema sério de lesão que te atrapalha a carreira? E outra coisa, se você não acertou com o Fluminense por questões financeiras, você se arrepende hoje de não ter aceitado o convite para se transferir para lá, que lá você estaria seguramente muito mais, com uma situação mais definida? Não, assim, eu tive alguns problemas de lesão, principalmente ano passado. Esse ano eu tive um problema nas costas, mas um edema, que é chato de tratar, não foi nada grave, mas é chato de tratar porque é algo que demora um pouco para recuperar, mas em relação ao Fluminense, acerto financeiro foi o que passaram, né, para a imprensa, né, mas na verdade eu não sei, porque já estava tudo certo e acabou em cima da hora dando errado, mas como eu digo, né, como eu disse antes, se Deus permitiu que desse errado é porque eu tinha que ficar no Santos, porque talvez eu tinha que fazer esses 3 jogos que eu fiz. E eu não procuro ver muito o que deu errado não, porque o que deu errado é porque não era para acontecer e Deus não permitiu. Mas se eu tivesse lá, eu não posso falar com a hipótese que se eu tivesse lá, talvez eu poderia estar melhor, talvez eu poderia estar por baixo, talvez eu poderia ter falhado, talvez eu poderia ser um momento de não ir para lá, porque eu estava sem jogar aqui, estava voltando da lesão. E aqui eu voltei, infelizmente o time não ganhou, mas eu sinto que eu fiz bons jogos, então o se a gente nunca sabe, né? O que eu sei que eu estou aqui hoje, se precisar de mim para domingo, eu vou fazer o meu melhor de novo, vou entrar com a mesma vontade, querendo vencer, e se tiver que acontecer na frente aí, está nas mãos de Deus, Ele fará.